Do que estamos rindo? O que queremos quando produzimos, nós como humoristas, ou mesmo nós como cidadãos, o que queremos quando estamos rindo? Oh, meu Deus, mais um podcast. O Pio da Jeripoca. Atenção! Opiniologista Carlos Biagioli. Corintiano roxo, historiador de informação, palhaço, ator, escritor, videomaker, pai e avô em potencial. Começa logo! O Pio da Jeripoca. Vinda boa noite pra quem é de boa noite. Vinda bom dia pra quem é de bom dia. Eu vim dizer que a tua companhia me traz felicidade e muita alegria. Sempre que penso em você quero contar. Sempre que penso em você quero voltar. Esta alegria que grita no meu peito e fala alto e faz folia e me ajuda a te encontrar. Vinda boa noite pra quem é de boa noite. Vinda bom dia pra quem é de bom dia. Eu vim dizer que a tua companhia me traz felicidade e muita alegria. Tá pedindo licença, pronto. Bom, gente, o papo hoje deveria ser sobre algo que é muito, mas muito gostoso e que nos une a todos, eu acho que transculturalmente falando, sabe? Que é o riso, né? O ato de rir, né? O ato de se surpreender, o ato de criticar algo através da alegria, de uma forma sempre passível de estar sendo estudado. O que nos faz rir? Essa é a pergunta que eu acho que todas as culturas se fazem. Tem até o ditado que diz, né? Dize-me do que rides e eu te direi quem és, né? Nem sei se eu conjuguei o verbo corretamente aí, mas é assim. Quando a gente quer falar bonito, a gente fala, né? Nesse linguajar, vós, vos, vás, vos. Mas enfim, hoje nós vamos falar de riso, mas nós não vamos falar do poder do riso, do que significa o riso, né? O riso ainda é o melhor remédio. E esse é um ditado popular, né? No campo da palhaçaria, no campo do humor. Então eu vou falar sobre isso, mas resolvi colocar uma interrogação no final da frase. Então a frase passou a ser: o riso ainda é o melhor remédio? Chamei até um convidado. Porra, Carlos, que felicidade de estar aqui de novo com você aqui no seu podcast, sabe? Olha, eu sei que a minha participação traz muita audiência aqui para o seu podcast, então eu fico feliz de estar podendo contribuir aí, sabe, para falar das piadas, né? Porque sabe como que é, né? Desde a Roma Antiga, e que a gente sabe que o negócio que o povo gosta é de pão e circo, né? Pão e circo que faz com que as coisas vão pra frente, porque o povo precisa também rir um pouco, né? É muita desgrameira que é o tempo todo, esses esquerdistas, gaysistas, comunistas, tudo querendo falar só de revolução, querendo falar de progressismo, querendo falar de um monte de coisa que não sabe, isso não leva a lugar nenhum, então a gente tem que fazer piada mesmo, a gente tem que, sabe, fazer esses palhaços, saber Então, achei que seria produtivo convidar mais uma vez com o Tieto de Cáspita para estar aqui com a gente, né? É uma honra, o prazer é todo seu. O objetivo desse convite vai ficar muito claro logo, né? Com Tieto de Cáspita, é um dos meus demônios interiores, né? Porra, Carlos, você sempre me elogiando, olha, bacana, a gente sabe que a gente é parte da mesma moeda. Que tipo de riso que está sendo praticado, ou que, ao ser praticado nos últimos tempos, pode muito bem ser uma das ferramentas com as quais a gente chegou onde a gente chegou nos dias de hoje, principalmente no meio dessa guerra de narrativas, dessa polarização toda e tudo mais, né? Ô, Carlos, por falar nisso, eu posso contar aqui umas piadinhas aqui, só vai começar assim com umas levezas, né? Porque é bacana. Vamos falar sobre isso, né? Então fique à vontade. Então diz que teve uma conversa entre o Marte e o Saturno, sabe? Essas coisas que inventaram, né? Esse povo que acredita que a Terra não é plana, sabe? Essas coisas assim. Enfim, é mitologia, né? Esse negócio de planeta, sistema solar, tudo isso é bobagem. Mas assim, é uma piada, né? Então diz que Marte virou para Saturno e falou miau. E Saturno falou cala a boca. Aí Marte perguntou por que cala a boca? Aí o Saturno falou astronomia.
Tá bom, Conchita, vamos começar aqui, né? Não, peraí que eu tenho mais uma. Você sabe, me responde aqui, por que o lagarto deixou seu filho de castigo? Me responde, hein? Sei lá, Conchita. Porque ele é reptiliano. Eu vou te contar mais uma. Eu gosto muito, você sabe que assim, eu sou fascinado por Napoleão, né? Napoleão foi um grande homem, né? Como um grande homem? Ele tinha 1,5 m de altura, aquele catatal. Você sabe por que sempre convidavam o Napoleão para as festinhas, Carlos? Porque se não fizesse isso, a Jeripoca piava. É porque ele era bom na parte. Então, senhoras e senhores, hoje o tema é o riso na roda. Qual é a graça de chamar alguém de bicha? A rejeição a piadas homofóbicas parece ser seletiva. Quando o alvo é, por exemplo, o Carlos Bolsonaro, mesmo quem é de esquerda e se diz progressista compartilha. Pois é, então, eu sou uma pessoa que trabalhou a vida toda, desde 1982, comecei minha carreira de palhaço, né, animando festinhas, animando eventos, como a maior parte dos meus colegas, né, até então eu era o piadista da turma, como acontece também com grande parte de quem acaba abraçando o humor profissionalmente. Então, na época de adolescente da escola, até por conta da minha imensa timidez, ser uma pessoa muito controvertida, muito presa dentro de mim mesmo, muito tímida, conseguia me relacionar com as pessoas, e aí eu descobri, por algum motivo que eu não me lembro, que através do humor eu conseguia chamar a atenção das pessoas e dessa forma conseguir me relacionar socialmente, né? Então acabei em pouco tempo virando piadista da turma, até que um colega virou e falou assim: por que você não ganha dinheiro com isso? Eu falei: mas ganhar dinheiro contando piada? Eu falei: por exemplo, por que você não trabalha com palhaço? Palhaço é trabalho? Disgusting. Tem um episódio aqui do nosso canal em que eu falo sobre isso, né? Que é, pra mim, o palhaço era uma coisa mitológica. Eu fui no circo quando guri, perguntei pro meu pai como é que fazia pra ser palhaço, e o meu pai respondeu filosoficamente, né? A pessoa nasce palhaço. Gente, fiquei bege. Eu falei: meu Deus do céu, imaginei o bebezinho saindo de dentro da mãe, né? Aquele pezão imenso, aquele narigão imenso machucando a mãe e tal, aquela coisa. Nossa, fiquei horrorizado de imaginar o nascimento de um palhaço, né? Depois de muito tempo, lógico, que eu fui entender o que meu pai queria dizer, né? Ele falava a respeito de vocação, que não tem como se forjar uma ótica, né? Uma lógica própria, uma visão crítica, né? Ele jogou uma semente muito fértil, né? Depois, com o passar do tempo, eu fui percebendo a importância de ir atrás de uma visão mais social do riso, né? Mais transformadora, de pensar isso. Não que eu tenha me transformado, porque não me transformei mesmo, assim, num ícone desse tipo de militância, mas eu sempre me voltei muito a pensar sobre isso, a ficar atento para isso, né? E isso é uma coisa que realmente me move mesmo. Em que medida que a gente olha para aquela pessoa que está contando aquela piada e consegue perceber quem é ela e quem é que curte ela? Você sabe, olha, eu fui lá no psicanalista, né? Um rapaz foi lá e confessou. Olha, doutor, eu acho que eu sou homossexual, viu? Aí o médico me acompanhou e falou: quem? Você? Mas de jeito nenhum, fica tranquilo. Veja só, o sanguinário do Nero, aquele era homossexual. O inesquecível Rock Hudson, lembra? Talvez era homossexual, né? O Napoleão Bonaparte, sim, ele era homossexual. E até o talentoso Oscar Wilde, sabe? Ele também era homossexual. Mas você não, fica tranquilo, você não passa de um viadinho de merda. Isso é bom. Se eu rio de uma piada, poxa vida, eu tô mostrando tanto de mim, né? Porque assim, tá, nós estamos numa guinada, né? Nós estamos num momento muito turbulento e um momento de muitas revisões, historicamente falando mesmo. Por isso que o momento tá chato, porque não é, nós estamos atravessando o fosso, né, de crocodilo para chegar num próximo castelo. E esse momento não é nada fácil mesmo, né? E principalmente quem tá na área do humor, muito ligado ao humor tradicional e tudo mais, eu tenho amigos muito queridos que não aceitam o politicamente correto, né? Não entendem por que parar de fazer piada de bicha, ou da gorda, ou do viado, do português, sei lá. Isso tá na tradição, tá na cultura, poxa, pra que mudar o que é endêmico, né? O nosso povo, né? A nossa cultura e tudo mais, né? O que está por baixo disso, eu acho que é uma pergunta muito mais ardida, porque expõe mesmo. A pergunta deveria ser: mas por que justo na minha vez? Por que eu vou ter que protagonizar esse tipo de mudança, se for o caso, né?
então tá, cara, você é humorista, pô, você quer fazer piada de bicho? Experimenta fazer piada de homofóbico. Ah, mas aí não sei, né? Não sei, porque, sabe, vai gerar polêmica, né? A função do humor não é essa, a função do humor é só divertir. É pílula, é placebo, sei lá o que pirosca que a gente pode chamar isso, né? Porra, Carlos, mas você é chato, cara. Mas que história é essa de ficar fazendo piada de homofóbico, sabe? Você não entende que as coisas são como as coisas são, entendeu? Porra, você sabe, não é questão de ter medo de bicho, porque você chega a dar um peteleco e manda as favas, entendeu? Mas então, o Tito, é justamente essa questão que a gente tá enfocando, né? Porque a pessoa que tem uma afetividade diferente daquela que foi secularmente convencionada como sendo normal... Mas claro que é normal. Oh, Deus, quando criou o Adão e criou a Eva, sabe? Ele não criou o Adão e o Ricardão, sabe? Ele não criou a Eva e a Minerva, sabe? Ele criou o homem e a mulher. E aí é umas coisas que parecem tão óbvias. E vocês ficam buscando pelo em ovo, sabe? Só falta você falar que eu tô sendo ovofóbico. Então, Contito, bacana isso que você está trazendo. Que visão de mundo que o humor reflete e como que ele pode se transformar em arma. Mas que arma, Carlos? Pelo amor de Deus. Piada é piada, sabe? Vem de pio, de passarinho, né? Piu-piu, sabe? É uma piada, é uma brincadeira. A gente não faz as coisas por mal, a gente faz pra brincar. A vida não pode ser tão cabeçuda também, sabe? Não tem como... Mas calma, Contito. Pensa, quando eu rio de uma piada de bicha, eu mostrando como eu me afino com esse tipo de pensamento, entendeu? Como eu também desrespeito essa condição humana, que é normal como outra qualquer. Eu mostro um monte de coisa. E aí o humor passa a ser... porque ele passa a esvaziar possibilidades de modificação, de transformação, de reflexão e tudo mais. Mas não tem que mudar nada, cara. Pelo amor de Deus, deixa a pessoa que é normal em paz, sabe? Ela não tá sendo homofóbica, não é crime. Crime, o que é crime? Eu tô matando alguém? Pode ser que você não, mas a sua piada, numa reação em cadeia, chegue até alguma pessoa desequilibrada que produza comportamentos agressivos, violentos e até letais para pessoas. Você esqueceu o que aconteceu na Avenida Paulista? A pessoa agredida e morta por ser homossexual? Tudo bem, você não pode dizer assim, ele morreu de piada. Com certeza você não vai morrer de piada. Mas as pessoas que riem disso são, de certa forma, no meu ponto de vista, coniventes. São cúmplices. É a mesma coisa do bullying. Você já sofreu bullying, o Contito? Eu não, cara. Eu não sofria bullying coisa nenhuma, porque nem sei, na minha época isso nem existia, sabe? Era piada só. A gente brincava, zoava com o Zé Ruela, com o Zé Mané da vida e pronto. A gente se juntava e descascava o cara. Pois então, tá vendo? Vocês se juntavam, ou seja, em bando, pra se divertir só entre vocês, né? O que é um bullying? O bullying é quando você faz algo que só você se diverte, às custas da desgraça alheia, né? A desgraça pode ser a compreensão física da outra pessoa, pode ser a forma do outro ver o mundo, pode ser a forma do outro se comportar. Não há um consenso ali gostoso, saudável, onde todas as partes se divertem. Não, o bullying, ele coloca o outro no paredão e... ele é um linchamento. Isso não é nada saudável, isso não é nada correto. Como é que o riso pode ser transformado em algo ruim, em algo nocivo, em algo desrespeitoso e algo passível de ser analisado à luz da lei, inclusive? Muitos humoristas, não todos, mas muitos humoristas, eles próprios se arvoram no direito de que eles acreditam ser liberdade de expressão. Isso nós vamos falar um pouquinho mais adiante, dando como exemplo o Charlie Hebdo. A gente vai ver que às vezes o humorista ele viaja na maionese mesmo, sabe? Eles se auto-engrandecem e em bando, né? Porque se protegem e tudo mais. Então isso também tem que ser levado em consideração na hora de analisar do que estamos rindo, de fato. O que queremos quando produzimos nós como humoristas, ou mesmo nós como cidadãos, o que queremos quando estamos rindo? Porque o riso ele é um momento, ele é um lapso de crítica, seja em que nível for, em que grau de crítica for, ele é um lapso de crítica, ele é um momento crítico. Quando a gente está rindo de algo, a gente está criticando aquilo. Por isso que o desafio maior, que ninguém, né, parece gostar desse desafio, é rir de si mesmo. Faça auto-bullying, né, como diz o cineasta Newton Canito, né, no seu livro, faça um auto-bullying, coloque a si mesmo na roda, né?
Diz a lenda que o próprio stand-up nasceu com esse intuito, né? Nasceu no meio evangélico, pasme, lá nos Estados Unidos, sobe ao púlpito, ele o microfone, e ele faz uma confissão para a comunidade usando o humor como instrumento para isso. Olha que incrível. Isso é passível de checagem. Mas essa ideia é maravilhosa. Você vai a púlpito, se expõe, ou seja, pratica um bullying consigo mesmo e junto convida o povo a rir de si mesmo. Sabe? Vamos se colocar na roda, né? Mas não, o bullyingueiro gosta de colocar o outro na roda. E ai de quem colocar um bullyingueiro na roda. A reação dele é sempre catastrófica, desde mimimi até altos brados retumbantes de vitimismo, de perseguição. Contra a sua liberdade de expressão. Você tem umas ideias, cara, sabe? Que parece coisa de comunista, sabe? Essas ideias tudo torta. Condito, a gente podia fazer um combinado? A menos que você venha e me conceitue o comunismo historicamente, vamos deixar ele de lado? Tá vendo, Carlos? Você tá mandando eu calar a boca. Você saberia me dizer, por exemplo, onde foi que os perrengues entre o Stalin e o Trotsky fizeram com que o Lenin se posicionasse da forma como se posicionou e isso resultasse, no final das contas, num grande pé na bunda do próprio bolchevismo? Você conseguiria conversar sobre isso comigo? Eu não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe falar dessas coisas, sabe? Porque eu sou um cara de bem. Não precisa estudar pra saber que as coisas são, entendeu? Eu sinto. E quando eu tenho dúvida, cara, eu tenho WhatsApp. Então tá bom, não se fala em comunismo mais nesse episódio, tá bom? A menos que você traga uma conceituação melhor elaborada, com bases, com fontes e tudo mais. Combinaram? O episódio é seu, você que tá sendo o ditador. Como dizia o outro lá, nunca antes na história desse país eu poderia imaginar que a gente culturalmente fosse chegar a este resultado em que a gente se encontra hoje. Dentro do meu ofício e das minhas reflexões todas, né, eu venho observando como é que o humor vem se comportando dentro dessa conjuntura que a gente está vivendo. É um momento que a gente está vendo o humor se posicionar dentro da nossa cultura. Eu vou pegar isso apenas como um exemplo para ilustrar o que eu quero falar, né? Desde lá do Charlie Hebdo, aquela revista de humor francesa, onde os humoristas todos foram assassinados num ataque de radicais. Eu não gosto nem de usar a palavra islâmicos, eu gosto mais de usar a palavra radicais, de seres humanos radicais. Aquilo serve como um exemplo porque eu quero trazer aqui, né? O que diz lá as escrituras sagradas? O que é sagrado, gente? O que constitui a sacralidade? Eu acho que muitas das vezes a falta de noção, né, é que causa muitos transtornos, e principalmente na área do humor. A gente, quando fala em sacralidade, a gente fala com uma ligação nossa com o nosso próprio invisível, seja no campo individual, seja no campo coletivo. As nossas crenças nos agregam, e essa agregação se constitui em vários sistemas de crença. As religiões, por exemplo, são um exemplo de sistemas de crença. Os times de futebol, as torcidas organizadas são outro sistema de crença. A forma de conduzir, de pensar a educação é um sistema de crença. E o ateísmo também é um sistema de crença. Feito o quê? O universo do humor. A maior parte dos humoristas hoje em dia se coloca nesta condição de poder ter a liberdade de questionar absolutamente tudo. E essa liberdade, ela é salutar, ela é necessária. Ela é inclusive antídoto para muita coisa que fica, com o passar do tempo, é como se fosse sendo jogada num formol, e aí fica aquela coisa morta, sabe? Cristalizada, como acontece com grande parte das grandes religiões, se a gente for analisar historicamente tudo isso, né? Mas o fato é que existe uma escritura, essa escritura é considerada sagrada por uma determinada coletividade, que no caso do exemplo que eu escolhi não é nada pequena, estou falando em volume de corações e mentes que pautam as suas escolhas e tudo mais nessa sua crença e nesse sistema de crença. Então diz lá a escritura: o profeta não pode ser representado. Ponto. Saquei. Ali não tem uma reticências, não tem uma interrogação. Naquele sistema de crença, o profeta, que é a divindade ali cultuada, não pode ser representado de forma nenhuma, não pode ser desenhada, não pode ser filmada, não pode ser imaginada, não pode. A crença deles, o coração deles pulsa nessa crença. Pois bem, lá vai o humorista que não compactua dentro daquele sistema de crença e desenha o profeta em situações, mas assim, diametralmente opostas ao sequer imaginado pelos
islâmicos. Você olha lá o profeta naquela posição, com aquelas coisas introduzidas em determinadas partes do corpo, como fazem também com as deidades cristãs, ou as judaicas, ou as indígenas, ou as africanas, e acha que está exercendo uma liberdade de expressão. Então aí é que eu entro com a pergunta. Essa questão da gente se colocar numa posição de eu sou humorista, então a mim eu me dou o direito da liberdade plena e total de expressão, independentemente de conhecer mais a fundo quais são os códigos desse ou daquele sistema de crença, é que coloca o humor num lugar às vezes até imaturo, sabe? Pode acabar desenrolando uma série de reações e consequências que depois grande parte dos humoristas levantam a mão e falam: mas peraí, eu não tenho nada a ver com isso, eu só estava exercendo a minha liberdade de expressão, eu estou sendo vítima de um ataque. Não, você está sendo provavelmente vítima da reação de uma atitude pensada, deliberada da sua parte ao escolher realizar aquele tipo de humor. Então, gente, o que eu estou trazendo hoje aqui é um convite, é a gente parar, fazer uma pausinha aí na coisa gostosa que é rir, né? E eu estou falando de um riso aquele que vem chacoalhando tudo, sabe? Chacoalhando tudo tanto objetivamente, né? O corpo, né? Eu estou falando também aquele que chacoalha as ideias, as crenças, certezas. Eu não estou falando daquele riso do sarcasmo, da ironia, da malícia, do deboche. E são risos XYZ, vamos chamar assim. Não é esse riso que eu chamo de curador e curativo. Esse riso, todo mundo concorda, é muito bom, sabe? É necessário. Chega a ser o sentido da vida, porque ele vai nos colocar numa canalização de alegria. E a alegria, ela é uma energia vital. Aquela pessoa que se orgulha de não rir, na verdade é uma alma muito adoecida, né? Porque quando você não ri, primeira coisa, você já mostra que nada te surpreende, porque o riso, aquele paf inicial, vem sempre de uma surpresa, algo que destoou, contrastou, algo que a gente não esperava, uma coisa que quebra, que faz uma ruptura com uma lógica estabelecida. São coisas assim, né? O palhaço, ela entra no picadeiro e pum, tropeça, cai, se esbudeca no chão, todo mundo ri, se vê ali, né? É como se fosse um expurgo, né? E é de uma forma gostosa, brincalhona, tal. A gente também tem que ver nessa questão de se o riso é o melhor remédio, o tipo de humor que tá trazendo uma transição aí, né? Que cai de novo na pirosca da história do politicamente correto, né? Existem certos humores e certos risos, gags, piadas que não cabem mais, né? O Carlos, você sabe conceituar o que é um homem? Você diz aí do ponto de vista filosófico, Concheto? É um vibrador com uma carteira. Já foi bom. Mas peraí que tem mais, esse calça de feminista aí que você que gosta, né? Você sabe por que Deus inventou o homem? Porque vibrador não corta grama. E por que os homens têm a consciência limpa, sabe? Por que não te escuta? Porque nunca usaram ela. Então tem a bicha, né? Tem a puta, tem o gordo ou a gorda, o preto. Tudo isso que o ser humano acha que destoa do padrão vigente. Mas todo mundo ri, é cultural. Vamos fazer uma pequena pausa aqui. Eu fui aqui no meu oráculo, que é o Google, e fui ver, perguntei, me dá uma definição de cultura. Eu encontrei uma bem bacana do site brasilescola.uol.com.br. Ele define aos olhos da sociologia. Então, cultura o que é? Tudo aquilo que resulta da criação humana. Gente, até Deus a gente coloca nessa questão. Ai, meu Jesus! Pensando pelo viés histórico, cultural e sociológico, a frase correta seria, abre aspas, o homem criou Deus à sua imagem e semelhança e o transformou em seu próprio porta-voz. Fecha aspas. Tudo que a gente cria, tudo que o homem social, nas suas relações sociais, desde sempre, cria, isso é considerado cultura. Então, gente, só para os incautos aí, que acreditam que cultura é o que sai na Folha Ilustrada, sabe? Não é. Cultura é uma coisa muito mais ampla, dentro da qual estão inclusive as artes. Mas cultura não é arte. A arte está na cultura produzida por determinado coletivo, povo. Pronto. Então, são ideias, artefatos, costumes, leis, crenças morais, conhecimento adquirido a partir do quê? Das relações sociais. Comunista!
Olha, eu não citei nem Marx aqui, hein, gente? Mas é isso, né? A gente se constrói a partir e dentro das nossas relações sociais. E isso é desde sempre, gente. Isso é tudo que você quiser colocar na frente da palavra cultural. Então não existe cultura superior ou cultura inferior, cultura melhor ou cultura pior, mas sim culturas diferentes. E dentro dessas culturas, o riso se põe, o riso está. O riso como uma capacidade de olhar para algo criticamente. Então, cara, você tem mais o que fazer na vida do que ficar aí pensando no que pensar, no que não pensar, sabe? Eu não queria falar, mas parece coisa de vagabundo, que não tem o que fazer na vida e fica querendo criticar os outros, né? Entendeu? O Pio da Jeripoca. O Pio da Jeripoca, como todos sabem, é uma produção absolutamente independente. A gente tem produzido episódios semanais, conversando com muita gente bacana sobre assuntos que fazem a história do nosso tempo histórico. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham e que compartilham o nosso trabalho com os seus amigos. Este é um projeto em que acreditamos muito. Você gostaria de colaborar com ele? Basta que entre em contato com a gente pelo e-mail que está aqui na descrição deste episódio, tá bom? Então bora continuar, que a prosa tá muito boa. Me incomodava muito demais ter que ficar o resto da vida me resumindo a encenar piadas. Eu ficava pensando, gente, será que é possível que o riso não tem uma camada, pensando na cebola, né, naquela imagem da cebola, será que não tem uma camada ou mais camadas, né, que a gente possa aprofundar e tentar através do riso propor algum tipo de, sei lá, de reflexão, né, para a pessoa depois que ela ri, claro, não durante o riso, porque o riso é uma catarse, gente, o riso, e quanto uma gargalhada é um orgasmo, né. O Fritjof Capra lá, o físico quântico famosão do momento, ainda vivo, ele comparou uma boa gargalhada ao que os orientais buscam como iluminação. É um momento, é um lapso, que seja de um décimo de segundo, naquele momento ocorre uma iluminação, no sentido da alma se reajustar toda. Eu fiz um estudo há muitos anos atrás, a partir do livro do Henry Rubinstein, né? A psicossomática do riso. E aí eu comecei a pesquisar o riso mais profundamente. Eu acho isso uma coisa maravilhosa. Eu vou contar um caso para vocês rapidamente. Nós estávamos no hospital fazendo uma experiência, acompanhado por uma equipe multidisciplinar. E, bom, para variar, sempre tem as oposições, né? Nós tínhamos uma oposição da chefia de enfermagem, que logo não, um tempo depois acabou essa resistência, porque ela caiu de cama, ficou lá hospitalizada, e adivinha quem foi atendê-la? Nós, né? Aqueles que ela falava que estava atrapalhando o serviço dela, né? Amiga! Então a gente foi atendê-la e ela entendeu e foi muito bacana. Mas tinha o diretor, o Bambambam do Balacobaco, que não gostava da nossa ideia, que comungava com aquela história lá, que o Michael Christensen, né, que é o fundador do The Clown Care Unit, que deu a luz a todos esses projetos que se espalharam pelo mundo. Aqui no Brasil, o mais conhecido é o projeto coordenado pelo Ayrton Nogueira, os Doutores da Alegria. Ele falava assim, assim que ele entrou no hospital, né, que o irmão dele morreu, que era médico, morreu de câncer, e aí antes de morrer entregou a valise dele. Falou, isso aqui pra mim não adiantou nada, vê se você consegue fazer melhor proveito como palhaço. E ele entrou no hospital e a primeira coisa que ele levou foi uma lambada, né, da chefia. Falou, olha, o hospital não é lugar pra palhaço. E ele falou, então também não deveria ser lugar pra criança. Foi aí, começou a descobrir toda essa história. Nós tivemos também o nosso diretorzão, que não chegou a esse ponto, mas ele era muito avesso à nossa presença ali. Bom, eu tinha acabado de traduzir esse livro, né, esse estudo mais aprofundado, e sempre debatendo com os colegas e tudo mais. E aí naquele dia, a gente sempre trabalha em dupla, até em trio, mas naquele dia eu tava sozinho, né? E essa enfermeira quis me sacanear e falou assim, olha, tem um quarto, seguindo esse corredor aqui, vai ter um quarto interessante pra você ali. Só que não tinha quarto interessante. Como era um hospital-escola, esse diretor estava rodeado de estudantes de medicina, dando aula. E eu, de repente, sabe quando você entra é que nem comando da Blitz da Polícia Militar. Não tem mais como voltar atrás sem causar, né? Eu falei, bom, foi, né? Vou entrar e vou ver o que acontece. A pessoa que trabalha com humor, ela tem que estar aberta ao presente. Eu vivia fazendo consultas astrológicas, eu previa o presente das pessoas. Botava as cartas, falava... Olha, Carlos, eu te vejo fazendo uma live, balançando as mãos, fazendo uma cara de guru. Né? Eu brincava com essas coisas. Eu falei, sabe de uma coisa? Seja o que Deus quiser. Continuei com essa minha cara de lorde que eu sempre tive, óculos, narigão e tal. Entrei na roda e parei. Olhei para os estudantes, olhei pro professor, fiz aquela triangulada, né, aquela regra de 3 e saiu. Escuta, esse menino é professor de vocês? Aí eles assustados. Eu falei assim, vocês têm muita sorte. Esse aqui foi um dos meus alunos mais aplicados. Tudo bem, ele colava muito, por isso que ele virou ortopedista.
E aí começaram a olhar pra cara do outro e tal, assim, e o cara assim, com aquele óculos derrubado na ponta do nariz, me olhando por cima do óculos, né? Eu já escutando a moita, né, rolar no bang bang, né, no faroeste. Beleza, aí eu olhei pra cara dele e falei assim, bom... Muito bem, bacana, deixa eu fazer aqui uma prova oral pra saber como é que tá o teu trabalho. E aí virei pros estudantes e falei assim... Galera, me responde uma coisa, por acaso ele explicou pra vocês o que uma gargalhada produz dentro do organismo humano? Ele falou da descarga de endorfinas cerebrais que uma gargalhada esparrama no sangue, que é o anestésico natural que faz a gente se sentir até como se tivesse transado 10 vezes? Aí os caras... Não. Bom, se ele não falou porque ele esqueceu, porque ele foi um bom aluno. Ele falou pra vocês, por exemplo, que a gargalhada também, ao sacolejar, ela massageia todos os sistemas, o digestivo, o respiratório, o reprodutor, isso, aquilo, outro? Não. Aí eu olhei, eu já botei a mão na cintura, assim. Olhei pra cara do médico, o médico já tava com a mão na boca. Eu gosto de acreditar que ele tava com um princípio de risada ali. Falei assim, meu amigo, assim não dá pé. Como você é corintiano, eu vou fazer vista grossa dessa vez. Mas da próxima vez, não passa. E se vocês me dão licença, passar bem. passei, continuei meu caminho, virei a primeira esquerda. Sempre à esquerda, né? Encostei na parede, eu até suava, falei, agora ferrou, né? Amanhã é demissão, acabou, né? Que nada, o cara virou um parceiro, né? Então, quando eu transformo em pergunta, o riso ainda é o melhor remédio? Melhor remédio para quem? E aí eu vou dar outro exemplo para cortar um caminho aqui. Nos anos 90, acho eu, vocês lembram do Cacete e Planeta, aquele humorístico da TV Globo, muito famoso, que durou 20 anos no ar e agora babau. Eles traziam questões da área política, da área social que estavam acontecendo ali, que os bichos que estavam pegando ali naquele momento. Mas eu não gostava muito da rapidez como eles faziam a gente rir daquilo. Como eu acabei de falar, o riso é uma descarga. Ele pode ser uma válvula dispersora. Então tem certos momentos em que é melhor não rir daquilo. Sabe, eu vou dar um exemplo um pouquinho mais radical. Se, por exemplo, a sociedade começa a se articular, como a gente, naquela época nem Chumbatas, mas agora a gente está vendo cada dia 10 possibilidades da sociedade se articular e isso aqui virar um barril de pólvora, por exemplo, né? Por conta de tudo que a gente está passando no Brasil. Então começa a se articular uma determinada energia, vamos dizer, mesmo que incipiente, que poderia, quem sabe, talvez, vir a se tornar o germe de algo concretamente mais revolucionário, e seja que nível for. Eu não estou falando de papancada, necessariamente, mas pode acontecer, como já aconteceu na história. Mas alguma coisa que, por exemplo, que agregue uma determinada categoria e que essa agregação possa trazer negociações que vão transformar determinadas realidades, etc e tal. Quando vem o humorista e debocha daquilo, ou faz com que aquilo pareça patético, isso é, na verdade, um tiro pela culatra. Então eu pergunto, esse remédio serviu para quem? Vou pegar dois exemplos muito antagônicos que atuam no mesmo sentido. Nós temos de um lado aquele canal Hipócritas, comprometido com o ideário conservador, e por outro lado nós temos, por exemplo, o Porta dos Fundos, que faz questão de fazer os seus especiais de Natal. Eu assisti esses dois últimos. Eu te confesso, eu entendi a inteligência daquela construção cômica, mas eu fiquei tenso, porque estão mexendo em sistema de crença secular. Eu me entendo como de esquerda. Mesmo assim, eu me pergunto, em que ponto que este tipo de provocação transforma o conservador? E o Hipócritas faz a mesma coisa, à direita. Eu não vejo um tipo de humor que vá atrás de mostrar de uma forma mais empática aquilo que eu penso. Então, por exemplo, você que está me assistindo, você é pentecostal e eu sou ateu. É um exemplo, tá, gente? Hashtag, dica. E aí eu quero fazer com que, através do riso, da energia da alegria, de forma gostosa, quem sabe você perceba que algumas coisas que são defendidas pelo Levítico não cabem mais nos dias de hoje. Porque é o seguinte, gente, a direita não vai para frente sem a esquerda. Não tem eliminação. Esse sonho que pessoas de ultradireita cultuam de eliminar a esquerda não vai rolar. Da mesma forma, ao contrário, como a gente viu, estamos nos anos 20, exatamente há 100 anos de quando, na Europa, pós Primeira Guerra, o nazifascismo começou a tomar corpo, né? Então a gente viu, morreu Mussolini de ponta cabeça? Morreu. Se matou lá o Chucrute? Se matou. Mas só os corpos é que foram. As ideias permaneceram. A visão
neoliberal e a visão progressista, elas são partes da mesma moeda. Você não consegue dividir uma moeda em duas. Aí eu volto à questão, que tipo de humor que a gente pode construir nos dias de hoje, nesse campo lamacento, pantanoso, onde a polarização está sendo usada a serviço de alguém que a gente não faz a menor ideia de quem seja? Atenção. Dilema das redes. Atenção. Privacidade hackeada. Atenção. Ódio nas redes, que é polonês. Hashtag, fica a dica. Também tudo Netflix. Tá tudo lá. Só não assiste quem não quer entrar em contato com esse tipo de reflexão. Podcasts. Gostam de podcasts? Atenção. Assistam a série Ditadores do próprio Spotify. Recomendo, para que a gente consiga entender o modus operandi do nosso próprio processo histórico ocidental. E oriental também. Mas assim, como nós estamos aqui, que é a parte que nos toca nesse rebosteio, é legal a gente focar nessa questão. E aí analisar, identificar nos dias de hoje quem está produzindo um tipo de humor que realmente seja remédio. Mas remédio para todo, para a situação. Não é remédio para os interesses da direita ou remédio para os interesses da esquerda. Porque tudo bem, a esquerda redemocratizou, da redemocratização para cá, deu passos, no meu ponto de vista, muito mais largos do que deveria ter dado, no sentido de trazer mais gente junto. E esse pessoal que ficou largado à beira do caminho, né, que nem a musiquinha lá do Erasmo Carlos e do Roberto, agora tá aí, se articulando e tomando voz. E fazendo o seu próprio humor, que não é tão enigmático. É um humor direto, é um humor base. Então o humor que é feito cabeçonicamente também tem certa responsabilidade nessa forma de reduzir o seu próprio público-alvo, né? É uma treta, porque a gente vê o humor hoje virando munição na mão de outrem. Tem muita gente produzindo coisa boa, crítica com leveza. A leveza não é soft light, raptura, rock and roll, fluffy. Não tô falando nesse sentido, né? Eu tô falando exatamente de conseguir falar de uma forma em que o objeto que a gente quer ver ser transformado, no caso a pessoa, né? Nós somos, é uma relação humana, né? O objeto sinta-se convidado a pensar sobre aquilo, a rever aquilo. Nós estamos aí diante das bandeiras identitárias todas levantadas e tremulantes, né? Não é a lá Carol com K que as coisas tendem a se resolver. Aí fica uma dúvida, né? O remédio é uma cicuta para que o outro beba? Que remédio é esse? Que transformação isso traz? Como a gente vai conversar com o budista, ou com o islâmico, ou vai falar com o indígena, sem antes tentar entender o que move aquelas almas, né? O que move aqueles corações e aquelas mentes a se congregarem ao redor desses totens? É um trabalho, é um exercício que tem que ser feito pelo humorista, que muitas das vezes não tem o humor em si ainda nessa primeira etapa, mas ela é necessária para que a gente não caia em ciladas e para que a gente não atue no sentido contrário. Capite? É um momento chato? É um momento chato, né? Eu não vou negar. Tem muito nó em pelo de ovo? Tem muito nó em pelo de ovo. Mas não tem jeito, porque se a gente for analisar esse período de chatura, é conclusão de um longo período de desrespeitos em todos os campos da sociedade, é muito pouco que nós estamos sofrendo em comparação com o que eles sofreram. Esses grupos todos, esses coletivos todos. Então, se a gente não encarar isso tanto como produtor de riso, como consumidor de humor, essa fase vai ser bem mais longa do que a gente imaginou. A nós nos resta apenas o otimismo. Nós só temos o otimismo para nos agarrar nesse momento, né? E aí eu trago isso para a área do humor e concluo aqui tentando fazer um gancho com essa questão, né? O humorista, ele tem que enfocar o positivo. Ai, Carlos, mas nem sempre. Sim, nem sempre, mas eu acho que se a gente quer focar alguma coisa trash, tem que ser como uma ponte que vai nos levar a alcançar algum tipo de insight ou alguma coisa, algum tipo de ação que nos coloque numa posição propositiva, assertiva, construtiva, alguma coisa que mude aquilo, entendeu? E tem muita gente produzindo isso. Isso que me deixa feliz. Eu quero encerrar dizendo uma coisa que eu acredito muito. Em 1979, eu estou falando da anistia. Mais uma vez, ao invés de decapitar a serpente, nós enterramos ela viva. Ela botou seus ovinhos e os ovinhos agora estão eclodindo. Como disse bem o Chico na sua música, é o monstro que emerge da lagoa. Essa é a má notícia. A boa notícia é que ela sempre traz consigo o seu próprio antídoto. E o humor é um dos ingredientes mais nutritivos dele. Então a todos vocês aqui, muito obrigado. Saravá, Axé, Shalom, Salam Aleikum, Namastê, Shanti, Evoé, Allah Akbar, Aueté, Raush Raush, Banzai. Ouvi amém? Saudações corintianas, #fui. O Pio da Jeripoca.